Eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Eduardo, servo do Senhor Jesus Cristo, alcançado pela graça do Senhor. O tema que vos trago hoje é sobre o perdão, que tem por título O Perdoado Não Perdoa, extraído do livro de São Mateus, o Evangelho a qual escreveu São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Nós estaremos juntos examinando a Escritura Sagrada neste assunto de suma importância, por que não dizer o de mais importância na Bíblia Sagrada? O perdão. Por que digo isto? Porque a Bíblia nos afirma, aos Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26, que todos pecaram e ficaram todos destituídos da glória de Deus. Então, através do pecado original, houve uma destituição. O homem não poderia ter mais acesso a Deus. E mediante a esta lei imposta pela desobediência, pelo pecado, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o perdão, Ele enviou a solução, Ele enviou o pagamento da dívida. E esse pagamento foi Ele ofertar o seu próprio Filho, que deu a sua própria vida morrendo na cruz, sendo humilhado aqui na terra, se tornou homem, se tornou um de nós, mas sem pecado, e foi morto, ofertou a sua vida em pagamento da dívida, e para quem crer nele, alcança nele o perdão da dívida. E é muito importante entendermos esta passagem bíblica e aplicá-la em nosso coração. Olha o que Jesus nos ensina. Começando pelo versículo 21, então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Viu? Foi feita essa pergunta. Até 7. Um dos seus discípulos faz essa pergunta. Esse discípulo é Pedro. E Jesus vai e responde assim: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer aqui? Que o perdão não tem limite. É ilimitado o perdão. É isso que Jesus quer dizer. E nós sabemos que a própria palavra de Deus nos afirma, e faço questão aqui de ler para vocês, em Lucas, essa passagem está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 4. Olha só aqui o que a palavra de Deus fala para nós. Lucas 17, versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Então, se a pessoa vier até você e pedir perdão, o que Jesus está dizendo? Perdoa-lhe. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Essa parábola aqui, que Jesus está iniciando aqui, ela é uma ilustração do princípio do perdão. Vamos junto examinar essa parábola. E começando a fazer conta
Ou seja, ele começou a examinar um livro. É como se você tivesse uma dívida em um comércio, que não é certo fazer dívida. Comprar fiado não é certo. Mas imagina que o dono daquele comércio tem um livro lá com o nome dos devedores. Então, o dono do comércio aqui começou a fazer um exame das contas. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aí nós já vamos vendo a figura, a tipologia dessa dívida, como a dívida do homem em relação a ter o pagamento e receber a vida eterna. Porque 10 talentos aqui, 10.000 talentos, melhor dizendo, isso se compara a uma dívida de 4 bilhões de dólares. Vocês imaginam isso? 4 bilhões de dólares. Uma enorme quantia que, para um homem, impossível pagamento. Impossível pagamento. Isso retrata a dívida para o perdão da vida eterna. Impossível para o homem pagar esta dívida. Por isso Deus, com seu grande amor, ele ofertou o pagamento da dívida. Então este homem, a qual aqui na parábola está dizendo, a dívida dele é impagável. Aí diz mais: e este, não tendo com que pagar, seu senhor mandou que ele, olha só a ordem para o pagamento, que ele, sua mulher, seus filhos, com tudo quanto tinha, fosse vendido para que lhe pagassem a dívida. A dívida do homem, se ele não encontra com Cristo, ela leva a vida do homem e leva a vida de todos que estão em sua volta, se não reconhecer e não aceitar a proposta do pagamento feito por Jesus Cristo. Viu? Ele teria que apresentar isso, ele teria que... Então, isto representa o pecado que não tem esperança de conseguir pagar, porque esse valor é assombroso. Independentemente do que a pessoa possa fazer, ele fica impossibilitado de fazer este pagamento. E este homem tinha essa dívida impagável. Diz mais: então aquele servo, prostrando-se, reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Ele começa então a implorar pela dívida. Mas, mesmo assim, com todo esse quebrantamento de pedir ao Senhor que fosse generoso, que ele pagaria, porque ele não conseguiria pagar. A verdade é que houve um quebrantamento, mas ele não conseguiria pagar. Assim somos nós, nos aquebrantamos, nos humilhamos, mas se nós não apoiarmos em Cristo, não termos Ele como a nossa força de pagamento, nós não vamos conseguir ter essa dívida paga. Mas o princípio é esse, é se humilhar. Como tem um louvor, muito conhecido: se eu me humilhar diante do teu altar. Então, diante de Deus você deve fazer isto. Então, o Senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, soltou e lhe perdoou a dívida. Ele libertou, significa quando você paga uma dívida, você está liberto. Ele se tornou um homem liberto. Mas vamos ver a atitude deste homem que recebeu o perdão, que recebeu a libertação, ficou liberto da dívida. Saindo ele, porém,
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, que é um valor aproximadamente de $300. 300 dólares. Lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Retificando aqui, se o dólar fosse R$5, daria hoje R$1.500. R$1.500. Então, um valor, olhando aos nossos olhos, pagável. Isso significa que nós, quando alguém erra conosco, por mais que a dívida dessa pessoa para conosco é grande, ela é pagável. Ela é pagável. Você tem condições de perdoar. É uma dívida que tem como você ter as condições do pagamento, o acesso. Então, toda dívida de um irmão para com o outro, ela é pagável. A dívida para a vida eterna é impagável. E Jesus nos concedeu essa dívida. Ele pagou essa dívida impagável. Como nós, então, retrucamos em pagar, ou seja, perdoar a dívida do nosso irmão. Diz mais: lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deve. Ele não demonstrou compaixão. Ele sufocou, ou seja, cobrou aquela dívida e não abriu mão. E o seu conservo, prostrando seus pés, olha, faz a mesma atitude que ele fez quando ele estava com uma dívida impagável. Ele se humilhou, e o conservo também vai fazer a mesma coisa. E ele não para meditar que ele, quando fez, ele foi perdoado. O conservo, prostrando seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Vendo? Mesma coisa que quando ele fez no estado dele, agora o conservo faz perante ele. Mas ele, porém, não quis perdoar essa dívida pagável. Antes o encerrou na prisão até que pagasse toda a dívida. Viu? O que significa que o fato que ele está na prisão torna virtualmente impossível que pague a dívida. Quando você coloca uma pessoa na prisão, você faz com que a pessoa não consiga trabalhar e pagar a dívida. Você tem que dar liberdade à pessoa. Vá em paz, prossiga. E quando você faz isso, você é um tipo de Cristo. Você tem na sua entranha, na sua vida, o fruto que Cristo nos deu. E quem está plantado em Cristo tem que desenvolver os frutos que Cristo ele tem. São tantos. Um deles aqui que nós estamos retratando desses frutos de Cristo é o perdão. Jesus Cristo nos ensina, se estivermos nele, nós seremos mansos, seremos humildes e vários outros. Mas aqui o assunto aqui é o perdão, o fruto do perdão, de perdoar. Aí, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ou seja, os outros estavam vendo, observando, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. É certo que o Senhor sempre sabe o que aconteceu. Jesus está vendo tudo, mas chegou eu digo Jesus porque Deus é o próprio Jesus. É Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está observando tudo. E aqui diz que os conservos foram lá e falaram com o Senhor acerca do que estava acontecendo. Então o Senhor
chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, toda aquela dívida te perdoei, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia de teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? Viu? Olha o que o Senhor aqui fala para ele. Você não deveria também fazer o mesmo? É importante, irmão, que não devemos nunca esquecer do quanto nos perdoou o Senhor, e do mesmo modo devemos demonstrar o mesmo espírito de revelação aos outros. Que nós devemos liberar sempre o perdão, porque alcançamos esta dádiva. Nós nos alimentamos deste fruto. Como agora vamos reter este fruto? Aqueles que precisam que nós venhamos liberar o perdão. E indignado, ou seja, o Senhor ficou indignado, irado. O entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Viu? Não perdoar os outros revoga o perdão de Deus a nós. O que é revogar? Quando nós não liberamos o perdão, aquela dívida outrora que eu fui e alcancei o perdão da dívida eterna, ela volta a ser cobrada a mim. Eu volto a estar em dívida. Por isso que Jesus falou para Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Quantas das vezes o homem desliga aqui na terra e pensa que está ligado no céu, mas desligou aqui. Está desligado. Você não perdoou o seu próximo, ou quem seja lá quem for, você não liberou perdão. Ele chegou suplicando, você não liberou. Você continua agora com a dívida eterna. Olha como é sério o perdão. Como é sério. Compromete a sua eternidade. Se você não se arrepender e liberar perdão, você comprometerá a sua entrada no céu, no reino dos céus. Você não entrará lá, porque você mesmo fez revogar o perdão do Senhor Jesus sobre sua vida. Diz mais o versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se não perdoardes em vossos corações cada um a seu irmão e as suas ofensas. O perdão verdadeiro vem do coração, e Deus sabe quando é verdadeiro. Então, quando você julga uma pessoa, porque fulano fez isso, porque fulano fez isso, ele não é digno, então você também se torna indigno. Porque Deus, quando ele enviou Jesus, Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. E como eu disse, a passagem bíblica em Romanos 3, versículo 23 ao 26, todos pecaram, nós estamos em igualdade, todos nós quebramos a lei, todos nós somos indignos da salvação, todos. Somente estando em Cristo, nós passamos a ser dignos de salvação. Mas se nossas atitudes não diz o que nós devemos realmente fazer, se nossas atitudes não é condizente à palavra, estamos mentindo para nós mesmos, estamos enganando a nós mesmos, estamos prejudicando a nós mesmos. Então, esta mensagem nos traz um ensino que nós devemos liberar perdão, para que o perdão
que é alcançar a dívida impagável, que é a nossa salvação, permaneça em nós. O perdão que Cristo conquistou continue em nós. Então você que não está liberando perdão, preste atenção. Você está em risco de salvação eterna. E sabemos que aqui na terra nós não estaremos aqui para sempre. De repente, nós descemos à sepultura. Ou de repente Jesus virá buscar a tua igreja. Nós aqui no máximo chegamos aí, se chegar com robustez, 100, 103 anos, 120, não sei. Mas o homem não é eterno. Mas nós temos uma proposta da eternidade garantida. E essa esperança é viva porque Cristo comprou e nos deu. Então, que venhamos refletir como temos andado. É interessante que quando os discípulos pedem a Jesus aos ensinar como orar, tem um versículo que me chama muita atenção e cabe muito nesta mensagem, que está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Jesus ensinando-os a orar. Essa passagem bíblica diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo aos meus devedores, eu não tenho direito de pedir perdão a Jesus. E não tenho direito de receber o perdão dele. É muito sério isso. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele tornou claro que a oferta do perdão de Deus é inseparável de nossa atitude de perdoar os outros. É inseparável. Se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, jamais receberemos o perdão de Deus. É muito profundo. Então, se tem alguém preso com uma dívida com você, vai lá e liberta-o. Diz: ó, você está perdoado em nome de Jesus. E você vai receber a maior bênção, que é o perdão e o alcançar da libertação para a vida eterna. E você também será abençoado nesta terra. Deus, ele te abençoará, como está escrito na palavra do Senhor, em Números, lá no comecinho da Bíblia, que quando você libera o perdão, quando você perdoa, você recebe a restituição. Você recebe a restituição. Então, se você perdoar, você vai ganhar muito. Não tem como medir o quanto você vai receber de bênção. Então, você que tem dificuldade de perdoar, quebra este mal da tua vida, porque este mal compromete a sua salvação. Eu espero que você tenha meditado enquanto nós falamos aqui sobre esta parábola em São Mateus, no capítulo 18, e você medita. E peça ao Espírito Santo para falar com você, porque ele vai falar e vai quebrantar o seu coração e você vai liberar perdão. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Amém.